O Sapinho Saltitante 33. Uma aventura na mansão assombrada. Depois de sua última aventura, o Sapinho estava voltando para casa, porém já era noite e eles decidiram partir no outro dia. Eles ficaram tristes, pois teriam que esperar amanhecer para eles voltarem para casa. Para piorar, começou a chover e eles teriam que encontrar algum lugar para ficar. Eles foram correndo procurar algum lugar para ficar quando encontraram uma mansão. Eles bateram na porta e perguntaram se eles poderiam entrar para ficar ali por algum tempo. A porta do nada abriu-se sozinha. Eles acharam estranho, mas entraram mesmo assim. Do nada a porta se fechou atrás deles. Estava tudo muito escuro e todos se assustaram. A amiga vaca estava com muito medo e queria sair dali. Estôncia e Charlotte também. O Sapinho disse para elas ficarem calmas. Aparentemente aquela casa estava vazia. Eles iriam ficar ali só por algum tempo até o dia amanhecer. Eles subiram as escadas e foram procurar algum quarto para ficarem. Antes de dormir, o Sapinho decidiu fazer um lanche. Felizmente, naquele lugar havia comida. O Sapinho preparou um hambúrguer e depois foi colocar um pouco de ketchup. O ketchup explodiu e sujou a sala toda, inclusive o Sapinho. Não havia nenhuma toalha naquela cozinha, então ele foi procurar uma em algum quarto. Quando ele chegou no quarto da vaca, ela se assustou. Ela tinha certeza que foi o Lord Crádula, o vampiro que havia feito isso nele. Ela se cobriu com um lençol, com medo. O Sapinho não entendeu e foi pegar a toalha no armário ao lado. Ao ver que ele estava se aproximando, a vaca pensou que o Sapinho estava chegando perto para mordê-la e transformá-la em uma vaca vampira. Ela fugiu dali correndo. Estôncia estava tentando dormir quando viu um vulto branco chegando. Ele entrou no quarto dela, que ficou com muito medo. Aquele só podia ser Epaminondas, o espírito de alguma pessoa que morreu naquela casa. Ela, sem pensar muito, se jogou da janela. Ao cair lá embaixo, Lupus, o lobo estava perto. Ele uivou bem alto por causa do susto de ver uma baleia caindo do céu e fugiu dali. A serpente da sabedoria, ao ouvir o uivo, pensou que Lipinho, o lobisomem, estava ali perto. Ela decidiu acender a luz, mas não funcionava. Ela desceu e foi procurar a instalação elétrica da casa. Ao chegar lá e tentar ligar, ela percebeu que aquilo estava com defeito e as luzes ficavam apenas piscando. Charlotte, a cachalote, imaginou que aquilo só poderia ser algum cientista maluco criando Frank, o monstro, com eletricidade. Ela viu em algum lugar que cientistas loucos fazem experiências em mansões assustadoras em alguma sala secreta. Ela pegou um pedaço de fita adesiva que havia ali e decidiu procurar a sala secreta, que provavelmente estava no subterrâneo, e prender o cientista para nunca mais sair e não poder fazer experimentos. Ela estava descendo as escadas quando tropeçou e caiu. Ao ver Charlotte toda enrolada com fita adesiva, o Sapinho pensou que fosse Múmio, a múmia má que assombrava aquela casa. Porém, ele sabia que múmias só moram em pirâmides e não em mansões, então percebeu que aquela era Charlotte. Ele perguntou o que ela estava fazendo com aquela fita adesiva e ela respondeu que queria prender o cientista maluco que fazia experimentos daquela mansão. O Sapinho não entendeu do que ela estava falando e ela respondeu tudo e citou as luzes piscando. O Sapinho disse que lembra daquele momento, mas pensou que aquilo só poderia ser algum problema de eletricidade. Eles foram procurar a instalação elétrica daquela casa e encontraram a serpente da sabedoria. Ela disse que estava mexendo ali pois queria ligar as luzes e caçar Lipinho, o lobisomem. O Sapinho perguntou onde ela havia visto aquilo e ela disse que ouviu um grande uivo e só poderia ser um lobisomem. Nessa hora, Estôncia entrou na mansão novamente e explicou que ela se jogou da janela porque viu um fantasma, e sem querer assustou um lobo. Quando chegaram no quarto dela, eles viram que a vaca estava enrolada em um lençol e eles perguntaram por que ela queria assustar Estôncia. Ela disse que na verdade ela estava se escondendo de Lord Crádula, um vampiro que havia mordido o Sapinho. Ela mandou todos se afastarem dele pois ele iria morder todo mundo. O Sapinho não entendeu o que estava acontecendo e falou que eles estavam imaginando coisas porque estavam com muito medo. Ele os convidou para um lanche na cozinha.
Quando chegaram lá, a vaca perguntou se era normal ver pratos voando. Eles se assustaram e tentaram fugir dali. Quando subiram as escadas, um lustre caiu do teto e eles não conseguiriam passar por ali. Eles desceram e ouviram uma risada assustadora. Eles tentaram sair daquela mansão o mais rápido possível. Porém, quando tentaram sair, eles caíram em uma armadilha. Tito prendeu todos eles em um saco. Ele disse que estava assustando o sapinho desde o início. Ele havia mandado homens maus puxarem pratos com fios transparentes, destruir lustres e usar um alterador de voz para parecer que eram fantasmas. Tito riu muito pois não acreditou que eles realmente acreditavam em assombrações. O sapinho perguntou se ele já havia pensado em tudo antes de eles entrarem na mansão, quando a porta havia se fechado. Tito falou que não e que aquilo só poderia ser imaginação deles. Tito tentou sair daquela mansão, mas a porta estava trancada. Do nada, várias portas e janelas começaram a abrir e fechar. Tito ficou muito assustado. Ele não conseguia sair daquele lugar. Ele decidiu pular pela janela de vidro e ir embora daquele lugar assombrado, deixando o sapinho ali mesmo. Eles saíram do saco, e quando Tito foi embora as portas pararam de bater. Então apareceram Gaspar, o fantasma e Gustavo, o espírito. Eles explicaram que gostavam de brincar de assustar os forasteiros que entravam naquela casa. Se eles fossem boas pessoas, eles assustavam um pouco, mas logo depois conversavam com elas. Já que Tito era um homem mau, eles expulsaram-no daquele lugar rapidamente. Só que eles nem puderam assustar tanto o sapinho e seus amigos pois era bastante engraçado ver eles se assustando com coisas da sua imaginação. Eles perceberam que já estava amanhecendo e lembraram que deveriam voltar ao rio. Eles agradeceram a ajuda dos pequenos fantasmas e foram embora. Mas antes, fizeram uma festa naquela grande mansão.